Muito obrigada, obrigada, Mariano, pela apresentação. Obrigada, Luiz Moita, pelo convite. Obrigada à Universidade pela excelente organização desse evento e à Fundação Gulbenkian por nos acolher hoje nesse dia. Eu vou tentar fazer uma apresentação bastante sistemática sobre um tema que é um tema de importância crescente, de literatura abundante, hoje em dia, não só nos textos que discutem e analisam a economia internacional e as suas transformações recentes, mas nos textos de política internacional, de segurança internacional, a questão dos poderes emergentes, o tipo de papel, o tipo de expectativa que eles geram e o tipo de possibilidades realmente de atuação se transformou num dos tópicos de interesse e de análise, tanto por estudiosos que trabalham sobre os temas internacionais mais gerais, como pelos estudiosos de cada um dos países que, nesse momento, compõem e integram esse grupo, certamente reduzido, mas que tem já uma presença importante de poderes emergentes. Eu, por isso mesmo, vou fazer a minha apresentação tentando fazer uma subdivisão rápida entre dois macrotemas. Um é justamente uma breve caracterização do que são os poderes emergentes e quais são, digamos, as principais facetas da sua atuação e da presença, hoje em dia, no contexto internacional, e uma segunda parte, onde eu quero, pelo menos, alinhavar algumas ideias relacionadas à atuação do Brasil dentro desse rótulo e a partir, justamente, da sua presença no contexto internacional nos anos recentes. Então, eu vou tentar usar o Brasil como um caso específico de análise que, digamos, é comparável até certo ponto, porque justamente uma coisa importante a ser sublinhada quando a gente trabalha com o tema dos poderes emergentes é o nível também de especificidade e como justamente nós convivemos com um conjunto de realidades enormemente diferentes, mas que se somam hoje em dia em função de novos atributos e novas possibilidades no sistema internacional. A atuação de poderes emergentes em contextos externos diversos vem sendo responsável por transformações significativas das agendas multilaterais nas áreas econômicas, políticas e de segurança. Enquanto seja certo que a noção de países emergentes surgiu em função, essencialmente, de indicadores de desempenho econômico, sejam esses a presença no mercado internacional, a expressiva demanda interna e ritmos acelerados de crescimento, o que a gente vem observando é a sua aplicação também para estados que revelam haver subido vários degraus quanto à sua influência em termos de política e segurança global. Por isso mesmo, hoje em dia, o rótulo de economias emergentes foi transformado e foi, muitas vezes, substituído por o de poderes emergentes, já incluindo outros atributos e outras capacidades por parte desses países. Para certos países pertencentes a esse grupo, como o Brasil, China, Índia, África do Sul, essa nova realidade tem levado a um comportamento internacional no qual se destaca uma capacidade aprimorada e ampliada de busca de influência e de atuação nos diferentes campos. Esse desempenho se vê reforçado por vários tipos de presença, 4 que eu destacaria no contexto internacional. O primeiro é um maior poder de agenda nos regimes e nas organizações de governança global. Existe uma preocupação e existe um esforço, um empenho especial por parte desses países por ampliar
essa capacidade de influenciar a própria configuração da agenda internacional. Não é apenas o de responder a uma agenda prefixada, mas de influenciar a configuração dessas mesmas. O segundo está relacionada a uma expandida responsabilidade militar e policial nos cenários de reconstrução pós-bélica, nas crises humanitárias causadas por desastres naturais e de déficits institucionais crônicos. Mariano Aguirre justamente fez essa vinculação na abertura dessa mesa, e não há dúvida nenhuma de que os países emergentes se destacam hoje em dia na busca desse tipo de responsabilidade. O terceiro aspecto dessa atuação são as novas responsabilidades regionais em temas de paz, estabilidade e desenvolvimento sustentável. Esse tipo de atuação ele se explica, muitas vezes, em função das assimetrias que existem quanto à presença e os atributos de poder desses países, dos poderes regionais, e os seus demais vizinhos em contextos regionais. Existe aqui toda a discussão sobre até que ponto as regiões e os sistemas regionais, hoje em dia, são, inclusive, digamos, peças de um tabuleiro global que têm que ser lidados como atores. Uma dificuldade, e retomarei esse tema quando me dedicar especificamente ao caso brasileiro, é de que, na minha percepção, existe uma diferenciação importante a ser sublinhada entre a condição de poder regional e de líder regional. Liderança e atributos de poder, no caso desses países, não são sinônimos e, muitas vezes, são, inclusive, contradições, enquanto ao tipo de tensão e enquanto a dificuldades reais que existem no cotidiano do relacionamento desses poderes e a sua circunstância regional. A quarta forma de manifestação desta presença se dá a partir de uma capacidade aprimorada e diversificada de oferta de cooperação internacional para o desenvolvimento como um bem público global. Esse é um campo fundamental, hoje em dia, de atuação desses países. Eles existem agora como países que atuam, muitas vezes, inclusive, de forma coordenada ou, muitas vezes, de forma articulada aos doadores do Norte e criando, inclusive, sistemas triangulares de cooperação para o desenvolvimento e gerando todo um novo tipo de presença e oportunidade para os países em desenvolvimento. Ao representarem uma nova forma, uma nova fonte de pressões, opiniões e recursos, alguns poderes emergentes expressam também a decisão de aumentar o escopo de suas responsabilidades junto aos países em desenvolvimento. Não se trata apenas de criar um novo espaço de pressão num sistema já estabelecido, mas também de vincular de forma mais sistemática o relacionamento e a possibilidade de transmissão de experiências bem logradas junto aos países em desenvolvimento. Esse empenho busca melhorar capacidades de provisão de bens públicos de forma a atender necessidades sociais em contextos difíceis, em contextos de déficits crônicos institucionais ou de situações de crises humanitárias que se desenvolvem de um momento a outro. Se cria uma articulação, portanto, entre o empenho de emergentes por aumentar o volume de voz dos países em desenvolvimento, no concerto das nações, e a formação de coalizões políticas e iniciativas de cooperação Sul-Sul. Mariano Aguirre também mencionou já a presença de coalizões, como é o caso do BRICS, como é o caso do IBAS, que justamente são exemplos de esforços de articulação intergovernamentais, interestatais, dos países emergentes que procuram criar uma agenda não alternativa, mas uma agenda que se soma de forma inovativa, de forma criativa, à agenda da política, da segurança e da economia internacional. A presença de poderes emergentes em novas frentes de atuação abre, portanto, possibilidades variadas de articulação norte-sul, sul-sul, com impactos diversos também.
Trata-se, na realidade, de um horizonte desconhecido, mas que não é fruto do acaso. E, nisso, eu acho que existem aspectos estruturais importantes a serem sublinhados, principalmente o processo de difusão do poder internacional, que permite, hoje em dia, a inclusão de novos atores estatais no tabuleiro da alta política mundial. O processo de reordenamento do sistema internacional tem sido empurrado pelos esforços empreendidos por poderes internacionais que buscam ampliar seu espaço de atuação e influência e que traz consigo várias inovações no fazer do campo econômico, político e militar. São esses poderes emergentes, portanto, que correspondem, talvez, à dimensão mais inovadora no sistema internacional e de um novo sistema de equilíbrio do poder em plena gestação no século XXI, e que certamente apontam, ou pelo menos essa parece ser a aspiração comum e compartilhada pelos poderes emergentes, de criação e de configuração de um novo multipolarismo. Bom, nesse contexto, justamente de buscas de novas receitas, de novas possibilidades, novos empenhos em âmbitos multilaterais, inclusive num contexto de crise do multilateralismo, como nós sabemos bem, tanto no âmbito político como no âmbito econômico, eu gostaria agora de destacar especificamente quais são, digamos, as características principais da atuação do Brasil como um poder emergente. E tenho 5 aspectos que eu destacaria e sublinharia, que não são apenas, digamos, atinentes ao caso brasileiro, mas que, sem dúvida nenhuma, no caso da atuação internacional mais recente do Brasil, a gente pode observar. A primeira é a vinculação entre a atuação internacional do país e o processo de fortalecimento do Estado. O processo de fortalecimento do Estado em sua capacidade de oferta de bens públicos, onde, justamente, essa capacidade é somada à consolidação de um sistema de governança democrática. Não temos tempo aqui, o Brasil vem de um processo de mudanças políticas nos últimos 25 anos que fazem parte da sua democratização e da consolidação da sua governança democrática, mas o que eu gostaria de sublinhar é justamente a vinculação desse processo com a ampliação da capacidade de oferta de bens públicos, principalmente do processo de inclusão social, que foi largamente, enormemente expandido nos últimos 10 anos, e particularmente nos últimos 8, 9 anos da experiência brasileira. O segundo aspecto a ser destacado tem a ver com a articulação entre a expansão do Estado, expansão qualitativa e quantitativa da presença do Estado, e um processo de internacionalização do capitalismo brasileiro. A importância, nesse caso, de setores inovadores na área de energia, na área de aerodinâmica, aviação, mas também, como nós sabemos, a vinculação do processo de internacionalização com as mudanças mais importantes da globalização financeira, da globalização recente no mercado internacional, a vinculação desse processo, como nós sabemos também, com a expansão da oferta de commodities, principalmente para os mercados asiáticos, e, claramente, um processo onde a vinculação entre essa internacionalização com a expansão do Estado vem levando a um tipo também de desenvolvimento que começa a ser estudado no Brasil, que é a própria internacionalização do Estado. Ou seja, vários setores, vários segmentos de agências estatais nos campos mais diversos, seja agricultura, seja indústria, seja educação, e, para não falar da própria área diplomática, vem justamente mostrando uma capacidade de vinculação para fora que é inédita no caso brasileiro. Dos corolários, justamente, desse processo é a própria expansão da presença diplomática do Brasil nos anos mais recentes. Simplesmente para ilustrar,
em termos numéricos, foram abertos 33 embaixadas em diferentes partes do mundo, 16 na África, e depois eu quero fazer uma menção específica à importância da África para a agenda dos países emergentes, dos poderes emergentes em geral, e, no caso do Brasil, isso é muito percebido. A abertura de 19 consulados, a criação de 5 novas missões permanentes em agências multilaterais relevantes, como a Agência Atômica Internacional, Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, ou seja, existe todo um proativismo, como nós dizemos, na atuação internacional do país. O terceiro aspecto, que também é comum aos poderes emergentes e, no caso do Brasil, muito visível, é a valorização da agenda de relacionamento Sul-Sul. Uma valorização de uma agenda que está vinculado a interesses e a valores compartilhados, mas também vinculados à busca de ampliação de um protagonismo, onde a possibilidade de trabalhar conjuntamente com outros emergentes vem gerando novas agendas de cooperação e novas possibilidades de articulação em âmbitos multilaterais. Um claro exemplo nesse sentido tem sido o trabalho realizado, por exemplo, no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesse ano, onde, pela primeira vez, os BRICS, foram todos membros do Conselho de Segurança e, em vários temas, em várias votações, puderam trabalhar de forma articulada. O quarto aspecto a ser sublinhado é a importância, e no caso do Brasil, da construção de uma plataforma sul-americana institucionalizada. O Brasil enfrenta, não de uma maneira tão difícil e com tantas arestas e rivalidades não resolvidas, por parte, com respeito às relações com seus vizinhos, como a Índia, por exemplo, mas o Brasil enfrenta sistematicamente problemas de assimetria, de reciprocidade no relacionamento, principalmente econômico, com seus vizinhos, e busca criar uma agenda proativa sul-americana que possa, portanto, gerar interesses comuns em temas tão diferentes como temas de defesa, como temas de segurança, de saúde pública, e justamente o esforço por, juntamente com outros países da região, criar um âmbito institucionalizado para o diálogo político intrarregional passou a ser uma de suas prioridades. O Unasur é, nesse sentido, o exemplo mais emblemático desse tipo de preocupação. É muito comum, e se houver perguntas, podemos aprofundar esse tema, é muito comum que, em âmbitos sul-americanos, a discussão sobre o Brasil, a negligência do Brasil enquanto às suas responsabilidades como um poder regional, as demandas de um Brasil que assumisse maior capacidade de liderança, ou seja, são temas muito recorrentes em âmbitos regionais e que claramente estão vinculados à necessidade do país criar uma vinculação positiva entre suas aspirações globais e sua atuação cotidiana no âmbito sul-americano. A quinta área de atuação, eu já mencionei anteriormente, são as novas responsabilidades na agenda de paz e governança global. A presença do Brasil, hoje em dia, como nas operações de paz das Nações Unidas, o caso do Haiti é emblemático nesse sentido, onde o Brasil tem o comando militar da MINUSTAH desde 2004, a atuação do Brasil na agenda de meio ambiente, em agendas de inclusão social, em cooperação Sul-Sul, e nas novas arquiteturas, ou nas intenções de criações de novas arquiteturas de governança do Fundo Monetário Internacional e do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Muito bem, vou começar a concluir dentro do... 10 minutos. Perfeito. Eu acho que com menos de 5 já estou... Exatamente. Então, para concluir, esse cenário que eu um pouco
apresentei, parece, digamos, inclusive comparado com o cenário apresentado essa manhã pelo professor Paul Kennedy, pareceria que os países emergentes, os poderes emergentes, e Brasil em particular, enfim, seriam uma espécie de um oásis num cenário internacional tão contaminado de dificuldades e desafios como nós na Europa, ou pelo menos quando estamos na Europa, percebemos. De maneira alguma, essa é a realidade. Não há nenhuma dúvida de que existe um contraste imenso, neste momento, entre a vitalidade e o horizonte de oportunidades que se observa e que se lida com eles cotidianamente quando, digamos, se está num contexto emergente. Todos em termos de indicadores econômicos, em termos de possibilidades de atuação internacional. Os próprios fluxos imigratórios já estão revelando esse contraste entre o velho e o novo mundo, no que diz respeito a oportunidades e a horizontes. Mas é preciso também ter claro de que a plataforma na qual os emergentes estão plantados, e, nesse caso, eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação muito, enfim, rápida, mas deixar muito claro de que existe uma diferença abismal, pelo menos neste momento, e creio que nas próximas décadas, ou pelo menos na próxima década, entre o tipo de desafio e o tipo, digamos, de situação em que se encontra um emergente como a China e um emergente como o Brasil ou mesmo como a Índia. Nós não podemos generalizar todo o tempo, porque, justamente, no caso da China, o que a gente observa já é que existem, digamos, existe claramente uma dicotomia, existe claramente uma dualidade enquanto a espaços de atuação e enquanto ao impacto da própria atuação desse país. Por isso mesmo, muitos, creio que acertadamente, se referem à China como um processo, e a presença da China no âmbito internacional, como um processo de retorno, e não como um processo de surgimento, de chegada. E a visão, digamos, histórica, mais macrohistórica, ela é importante não só para dar, digamos, um espaço de trabalho e análise aos historiadores, mas para também a gente ter uma ideia mais, digamos, mais realista sobre o que significa, hoje em dia, a presença da China no contexto internacional. De qualquer maneira, existem desafios comuns que nós enfrentamos, e eu quero fazer referência aqui a 3, que eu normalmente chamo os 3 Cs dos desafios das nações emergentes, e todas elas se aplicam claramente ao caso brasileiro. O primeiro desafio é o de coordenação. Coordenação interna, essa atuação, essa presença internacional, ela é feita a partir de um processo de diversificação de atores com diferentes capacidades e diferentes maturidades na sua atuação internacional, e aonde os poderes e os atributos de poder também variam muito. A variação entre a combinação de atributos de poder brando e duros por parte dos poderes emergentes é enormemente diferente. Nós não podemos, nesse sentido, comparar o que são os atributos de poder do Brasil com o que são os atributos de poder da Índia e da China. O Brasil é um país que não morde e não tem dentadura e não terá para fazê-lo. O Brasil é um país que faz e constrói, nesse momento, a sua capacidade de atuação e presença internacional, essencialmente a partir de atributos de poder brando. São capacidades que não estão vinculados justamente a poder militar, a capacidades militar, capacidades de dissuasão, baseados em atributos de poder duro. É importante sublinhar isso, porque, muitas vezes, esse tipo de diferenciação é um pouco esquecido quando nós
tentamos, quando nós abordamos o tema dos emergentes. O segundo desafio é relacionado à questão da coerência, que não é a mesma coisa que coordenação, no sentido que, justamente, o fato de que, e nesse sentido eu acho que a China se soma, ou seja, o fato de que essa presença internacional ela se amplia, ela é vinculada a um momento de deslocamento de outros poderes internacional, ou seja, o processo de difusão que nós observamos, ele está também vinculado a perdas reais de poder político, econômico e militar de outros poderes, para não falar do caso específico dos Estados Unidos, ou seja, existe ainda muito trabalho a ser feito quanto a uma análise mais fina do tipo de correlação entre um fenômeno e outro, mas, de qualquer maneira, digamos, o fato de que o mundo não pertence aos emergentes, e a sua presença é parte de um processo muito mais amplo e profundo, com boas e más notícias, como colocou o professor Kennedy, isso leva a uma necessidade muito grande de coerência na atuação dos emergentes, coerência entre o âmbito e os interesses regionais e globais, coerência entre o âmbito público e privado. O Estado cresce, mas a atuação privada também. Qual é a vinculação cotidiana entre esses dois âmbitos? E quais são as contradições que surgem nessa articulação? E, finalmente, a coerência entre ideais e interesses. Era muito mais claro perceber e entender quais eram os ideais da política internacional chinesa há 30, 40 anos atrás do que hoje em dia. Então, nós temos aqui uma série de desafios de coerência que podem vir a minar a própria capacidade de atuação internacional. E o último desafio, o último C, é de consenso interno, base de apoio interno. Normalmente, a literatura coloca que as democracias elas são, digamos, elas são melhor de bola, como nós diríamos, enquanto a evitar esticamento. Mas elas também exigem uma capacidade de resposta, de criação de opinião pública, digamos, de um mínimo de disciplina nos processos de politização interna que fazem parte do desafio das democracias jovens, como é o caso, por exemplo, mas não menos importante, da democracia no Brasil. Então, eu queria concluir simplesmente mencionando esses 3 desafios que, digamos, não são privilégio de nenhum país, digamos, dos emergentes, são 3 desafios que aparecem em qualquer caso, mas que, no caso de processos tão recentes e ainda, digamos, precisando, assegurar um horizonte de consolidação em contextos frágeis, do ponto de vista do que é o sistema internacional, mostram que eles são extremamente oportunos nas análises que se fazem hoje em dia sobre os poderes emergentes. Muito obrigada.